Qual o limite quando x tende a zero de módulo de x dividido por x à quarta? Aqui já temos a clássica indeterminação 0 por 0. Né? Eu acho que só falta ter que trocar a pilha aqui, vai perder um pouco tempo. 0 por 0, não posso trocar. Né? Mas o que tem a ver limite indo por mais infinito? Né? O que eu tenho que olhar aqui agora, revisando uma parte que quem não viu, ou tá vendo, muitas vezes não aparece tanto. Né? Que muitas vezes o livro fala assim, coloca um monte de exemplo de limite indo pro lugar e limite que dá certo. E nunca coloca um limite que não dá certo, para explicar como que eu mostro, né? Como que eu vou provar pro professor, ou quando eu estou estudando, quando eu tiver certeza mesmo, se eu olhar assim, pô, esse limite não existe. Né? Não posso falar que esse limite existe. Né? Então, esse é um dos casos que aparece assim na lista lá no finalzinho, lá, algum comentário ou outro lá, coloca despercebido. Nunca fala e é o que é cobrado muitas vezes já tem avaliação. É clássico isso aqui. Então, como que calcula isso aqui? Primeiro, eu tenho que usar os limites laterais. Né? Se estou trabalhando com o módulo x indo para zero, eu tenho que olhar para valores maiores ou menores do que zero. Então, vamos lá analisar cada caso. Solução. Esse é um exemplo. Solução. O método. Método. Limites laterais. Tá. Então vamos calcular. Primeiro caso. Quando x tende a zero à direita. Né? Quando x tende a zero à direita, isso eu tenho o quê? Que meu x é maior do que zero. Tá? E módulo de x eu troco por x. É mais por causa disso. Então meu limite aqui, limite quando x tende a zero à direita de módulo de x dividido por x à quarta é igual a quê? Limite quando x tende a zero à direita de x dividido por x à quarta. X dividido por x à quarta é equivalente aqui no limite à direita de 1 sobre x ao cubo. Esse limite aí, quando for lá o primeiro teoreminha da revisão, tá 1 sobre x elevado à potência ímpar. X está indo à direita? Beleza, dá mais infinito. É um limite mais infinito. Segundo caso. X indo a zero pela esquerda. Se x está indo a zero pela esquerda, o que acontece com os valores de x? O x é menor do que zero. Se x é menor do que zero, o módulo de x tem que ser trocado por menos x, na definição de módulo. Então, vamos lá no limite. O limite, quando x está indo a zero à esquerda de módulo de x dividido por x à quarta, vai ficar como? Limite, quando x está indo a zero à esquerda, de menos x dividido por x à quarta. Tá, menos x dividido por x à quarta vai ser igual limite, quando x está indo para o zero à esquerda, de o menos 1 sobre x ao cubo. Tá? Aí aqui tem que olhar agora o jogo de sinal. Eu tenho o quê? Posso reescrever como multiplicação para ficar mais claro. Né? Limite quando x está indo à esquerda de menos 1 vezes 1 sobre x ao cubo. Né? Menos 1 negativo. O limite de x indo para zero à esquerda de 1 sobre x ao cubo é também menos infinito. Isso daqui, menos infinito com um negativo, vai para o mais infinito. Tá? Pois, né? Pois. Limite, quando x tende a zero à esquerda de menos 1 é igual a menos 1 que é menor que zero. E limite, quando x tende a zero à esquerda de 1 sobre x ao cubo é igual a menos infinito. Essa é a justificativa. Eu não gosto muito, isso eu acho errado, né? A pessoa chegar assim,
fala assim, colocar anotação. Eu coloco assim, coloco datal e justifico depois o porquê que é os dois separados. São sinais iguais, né? Mesmo positivo com positivo ou positivo com negativo com negativo, então o limite vai para mais infinito. Porque eu vejo notação que é até livre, eu acho errado em alguns lugares, e eu vejo assim, a maioria, né? Nesse caso, vamos pegar assim, considerar a maioria da notação internacional. Né? Se a pessoa vai escrever um artigo, vai publicar fora, você não vê usando isso. Né? Então aqui vai pensar que a pessoa muitas vezes coloca que eu acho errado. Mas a pessoa, se o professor considerar que você pode escrever isso, beleza, para aquele professor. Mas toma cuidado dependendo se caso alguém for trabalhar com um artigo ou coisa assim. Mas enfim, colocar isso aqui, menos 1 vezes com menos infinito, falar que é mais infinito. Tá? Isso aqui eu acho um absurdo, né? Como diz o O do Borogodó. Não, não me desce ver esse negócio. Vamos falar, uma didática errada, tá? Pra quem é da matemática pura, eu não gosto disso aqui não. Tá? Então, esse daqui é um detalhe meu que eu não acho errado, que pode induzir ao erro. Aí a pessoa acha que multiplicação infinito vai funcionar igual, aí considera que mais infinito como número, né? Ou menos infinito como número. Esses daí não são números, um conceito matemático, tá? Que ele tem alguns comportamentos. Então não posso ficar escrevendo um número multiplicado com mais infinito ou um número multiplicado com menos infinito. Eu tenho que usar os resultados e lá pela definição você chega a concluir que satisfaz outra definição. Não quer dizer que existe uma operação algébrica de número real com o símbolo infinito, tá bom? Esse é outro detalhe também. Quando eu vejo aí, vocês ouvirem, tomar cuidado também para não induzirem ao erro, tá? E conferem, se caso, se tem outros alunos de outra instituição que está estudando aqui, né? Ver como que seu professor, na hora de comunicar, né? Não induzir um interpretar de uma coisa, né? Tipo, o professor fala uma coisa e o aluno interpreta outra, tá? Então tomem cuidado. Ou também perceber que o teu professor também está falando coisa errada. Enfim,